Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Diego Quadro, esse é mais um vídeo do Fiz Cinema. Eu estou falando novamente com um recorrente do nosso canal, o grande Vitor Martins, para conversar sobre Assassino da Rua das Flores, o novo filme de Martin Scorsese, que estreia nessas semanas nos cinemas, que conta histórias de uma série de assassinatos que atingiu a tribo Osage em Osage Country, em Oklahoma. Vitor, muito obrigado por estar aqui de novo, cara. Assim, conte pra gente onde a gente pode achar você, seu trabalho, por aí vai. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu não sou um cara que produz muito, né? Então, falar de Scorsese é uma chance muito rara e que eu gosto de aproveitar. Perfeito. É, então, valeu. Pode me encontrar no Assim Falou Vitor, só jogar no Google, nas redes sociais que vai encontrar. Inclusive, no momento que esse vídeo sair, estaremos já com thread de The Killer, do David Fincher, já no Twitter. E post no Instagram sobre a crítica do Assassino da Luna das Flores está lá também. Perfeito, perfeito, Vitor. Vitor, eu queria começar falando, te perguntando, você falasse um pouco como começou a sua relação do Scorsese e como é a sua relação com o Scorsese. Porque eu sei que ele é um dos seus diretores favoritos, acho que talvez o diretor favorito, não sei exatamente, assim, né? Difícil falar essas coisas, mas ele é um diretor que quando eu penso em você e o que você gosta do cinema, ele sempre me parte de uma forma muito frontal, né? Que eu sei que você tem uma paixão por ele, ele realmente pega muito você, quer saber como isso começou e como você consegue colocar isso em palavras, o que é tão complicado, assim. É, Por é, que, por que ele te faz sentir essa fascinação? beleza. Vamos por partes. First things first. Eu primeiro começou porque meu pai me apresentou o Taxi Driver. Hum, Ele um dia estava passando na TV fechada, era um FX até, quando o FX passava filmes e coisas que não eram do FX. Tava passando um Taxi Driver. E aí, meu pai tava saindo de casa, eu tava mudando de canal, procurando alguma coisa pra ver. Ele falou: vê esse filme aí, é bom pra caramba. É um filme que mostra Nova York como ela é. Foi exatamente isso. aí, E bacana. aí eu assisti Taxi Driver e eu fiquei encantado. Parece que mudou tudo. E então começou aí. E sim, o Scorsese é meu diretor preferido. Eu sempre penso, quando eu vou falar de coisas preferidas, eu sempre penso em algo que não importa o tempo que eu vou passar. Eu sempre vou voltar nele em algum momento. É isso. E então, Scorsese é um cara que eu sempre volto. Eu sempre volto. Às vezes eu tô, sei lá, tô sem fazer nada. Beleza, vou ver alguma coisa, vou ver um filme. Pá, prende Scorsese. Sim, sem compromisso. Porque eu de fato gosto. Agora, explicar como isso me afeta, eu não consigo. Hum. Eu não consigo. Mas tem alguma coisa especial que te fascina nele, que faz você admirar tanto ele, assim? Alguma coisa assim? Cara, eu acho que ele consegue ser. Os filmes do Scorsese são muito violentos, visualmente falando. Sim, Mas, é. mas eu acho que ele consegue ser muito violento e muito melancólico sem precisar apelar pra um bagulho muito excessivamente visual. Sim, entendo. Então, e isso sempre me pega. Sempre me pega o fato ele se colocar nos filmes. Todos os filmes dele são histórias que ou ele adaptou porque ele gostou, ou porque tinha alguma coisa da vida dele que ele se identificou e aí Ah, passou por aquilo, e isso me pega muito, porque eu acho que o Scorsese faz arte de uma forma que eu penso que é arte em si, que não tem como você fazer algo artístico sem você se colocar ali. E eu acho que o Scorsese representa muito bem isso, e é que consegue representar isso, do meu ponto de vista, melhor. perfeito, perfeito. Falando um pouco da minha história com o Scorsese foi um dos primeiros diretores que eu reconheci como um diretor. Eu lembro de. O primeiro acho, filme que eu vi dele foi O Cabo do Medo, um Corujão, na Globo, assim, né? E passava muito na Globo, esse filme, assim, de noite. Mas assim, eu não reconhecia que era um filme do Scorsese. Aí teve uma fase da minha vida, que lá, adolescência e tal, eu tava começando a ver uns filmes mais adultos, assim, né? Peguei para ver o Scarface, o De Palma, aquela fase que a gente vai ver a trilogia Poderoso Chefão, né? Vai ver esses filmes mais adultos, famosões, assim, né? E aí eu fui no Sebo, e o cara do Sebo me deu uma cópia do Taxi Driver, assim, para ver, né?
Foi um dos primeiros processos que eu vi também, nessa mesma época, eu ganhei um DVD dos Bons Companheiros, assim, né? Então, é um filme que eu via freneticamente. E foi um dos filmes que eu fiquei pensando, pô, cinema é isso? Tal, assim, né? Caramba, assim, não pode ser isso. E aí eu fui vários filmes do Scorsese, com o tempo, e atrás de vários filmes. Aí eu tinha lembrado que o Gangues de Nova York, um filme que eu via na Globo, era dele, assim, não tinha associado isso, né? Que eu passava na Globo direto, assim, né? E foi um dos primeiros diretores que eu consegui ver uma marca, porque eu acho que o Scorsese, ele é um diretor, como você falou, ele bota muito. Ele tem um estilo muito gritado, no bom sentido, né? E ele bota esse estilo gritado no cinema dele. Então, quando você. É um dos meus diretores que a gente conhece um filme que tem escolhas de direção sem nem saber o que são isso, né? Uma personalidade própria na direção, né? E depois estudando sobre o Scorsese, eu fui me interessando muito com ele, muito por ele, assim. Não é dos meus diretores favoritos, como diferente de você, assim, que tem uma paixão alucinada por ele, eu sou o diretor favorito, mas é um diretor que eu amo muito, assim, né? Porque eu gosto muito de pensar nele como esse. Eu acho que o Scorsese, a gente vai falar disso no filme, também ele é um diretor cinéfilo, tudo, o diretor mais cinéfilos que tem, né? Um cara que é um acadêmico do cinema, um professor de cinema, um cara que pesquisa cinema, um cara que restaura filmes, tudo isso. Eu acho que todos os filmes dele são, em certa forma, uma aula de cinema, né? Nesse quesito, ele revisitando o cinema ou descobrindo o cinema e abrindo o cinema para outros horizontes. Isso desde o primeiro, dos primeiros filmes lá, quando ele fazia Main Street pensando em Fellini, nos Boas-Vidas, ou até no New York, essa grande homenagem dele, homenagem de desconstrução dele para musicais também, né, assim, né. Mas também me fascina muito como você falou, consegue absorver essa alma sombria também, né, do imaginário do ser humano, da masculinidade, das relações, né. E acho que a parada que mais me pega no Scorsese é como ele consegue construir o universo, sabe? Ele consegue construir o universo com detalhismo, assim, né? Com apreço aos detalhes, que tem muitos filmes dele que eu não quero sair do filme, sabe? Assim, de tão detalhados que é os universos que ele constrói, né? Com esse domínio de cinema que ele tem, né? Com esses parceiros recorrentes que ele pegou da vida inteira, né? A Thelma Schumacher, por exemplo, que você fala de Scorsese, não tem como não falar dela, né? Porque é difícil falar que é o estilo de um, que é o estilo de outro, né? Porque é aquele casamento perfeito entre cineasta e montadora, né? A cineasta que conseguiu captar totalmente o estilo e a visão que aquele cineasta quer presencialmente, né? Você fala dos atores, né? Que a gente tem dois aqui nesse filme, né? Que são o De Niro e o DiCaprio, né? Que também são parcerias que ele levou para a vida, né? Joe Pesci, o Keitel no começo e por aí vai. Esses colaboradores que ele foi pegando para a vida inteira, né? Os fotógrafos, o Michael Bowers, o Rodrigo Pietro aqui, sabe? É um diretor que não tem como, acho que você não ter alguma simpatia gigante por ele, sabe? Assim, né? Até Sim, pela pessoa dele, né? sim, eu acho que o que pega muito, muito o Scorsese é que ele parece que ele não é, mas ele é muito detalhista. É muito. E eu acho que também parece que ele não é, mas ele, cara, ele conta histórias muito tristes e ele de fato sente aquela tristeza que tá ali. Então eu acho muito interessante o que ele faz, o que ele consegue fazer. E sobre a Thelma, é muito louco, porque o Scorsese ele é montador também, só que ele não é sindicalizado. Então ele não pode colocar os créditos dele de montagem porque ele não é sindicalizado. E a Thelma é. E aí eles meio que eles montam o filme juntos, ela dá a palavra final, e aí, mas eles participam junto desse processo de montagem. Achei interessante falar isso porque se Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa com a Thelma, o Scorsese não vai sofrer o que o Tarantino sofre atualmente com a Sim, com a falta de série, né? remake. Então, Gênia. que era brilhante. Eu acho que o, Era foda. acho que, eu acho que o Tarantino sente muita falta da série Make. Mas Totalmente. não estamos aqui para falar do queixudo. Vamos manter o foco. É outro dia, outro dia, outro dia. Outro dia, outro dia. Não, mas com certeza, cara, assim, eu acho que o Scorsese, só para terminar falando dele, tem uma qualidade muito forte, assim, que ele consegue, eu tava até falando disso com os amigos, assim, né, no Twitter, eu acho que ele consegue agradar o mais distinto de pessoas, né, Sim, assim, né, assim, porque, assim, ele consegue agradar, vamos lá, do pessoal cinéfilo, até o cinéfilo, vamos dizer, que não se aprofunda tanto em outros tipos de filmes e filmografias, assim, para ficar nisso.
Até o cara mais, sei lá, cabeçudo nesse sentido, sabe? Assim, ele consegue passar por vários tipos, assim, né? Ele consegue conversar com as pessoas em várias instâncias, assim, né? E fazer filmes que são para todos os públicos, sabe? Assim, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem um Lobo de Wall Street, ao mesmo tempo que ele tem um Lobo de Wall Street, ele tem uma época da inocência, sabe? Assim, são filmes que se conversam completamente, sabe? Assim, mas que vão pegar as pessoas por diferentes motivos, né? Ele faz um Cabo do Medo, sabe? Assim, ele consegue fazer essas negociações, assim, esses tipos de apreciações são muito interessantes. Sim, eu acho que ele é muito democrático. É, Acho que é essa a palavra. Ele é muito acessível. Ele é muito acessível. É muito fácil você gostar de Scorsese porque ele é muito acessível. isso, com certeza, com certeza. E com uma energia muito forte, né? Até os filmes mais lentos dele, você vê que o negócio dele é essa energia, né? Essa coisa dele falar acho que muito do excesso também, né? Ele é um cara muito fascinado pelo excesso das coisas, o excesso da vida, né? Como o excesso vai pegando os personagens, né? E aí, Vitor, assim, falando já do filme, assim, que a gente vai tratar aqui, Os Assassinos, você já leu o livro, né? Que originou o filme, Sim, né? Assim, você já leu o livro, assim, lógico, eu não vou perguntar suas expectativas sobre o filme, que com certeza deve ser o filme que você mais queria ver esse ano, seu diretor favorito e tal, não sei o quê. sim. E aí eu queria te perguntar, assim, como que é o livro, assim, falando bem resumidamente dele, assim? Cara, é um livro muito bem escrito, mas é um livro de true crime. Qualquer livro que você pega por aí de true crime, super jornalístico, super duro, super certinho, é, é um livro que o Scorsese pegou para ver o filme. E o livro é super detalhista. Ele vai da história da tribo, do começo da história da tribo até 2016. Ele voa, assim. Ele é muito detalhista. Mas, mas é um livro jornalístico. Um, Perfeito. e só. Não tem nada de. Nossa, não tem nada demais. Mas é um Uhum. livro muito bom, mas não tem nada demais. Pelo que eu li, ele é pelo ponto de vista do personagem do Jesse Plemons, né, que é o investigador, o Tom White, né? E aí no filme, né, o ponto de vista pelas pessoas que estão cometendo o crime, né? Que são os Sim, personagens do DiCaprio, né? Assim, né? E a relação dele com o De Niro e a vítima de tudo, que é a Lily Gladstone, que é a protagonista do filme também. sim, é muito louco, porque o livro ele se preocupa em falar o que aconteceu. E puramente falar o que aconteceu. Aí, quando eu li, eu fiquei pensando, como o Scorsese vai adaptar isso? Porque é uma história muito adaptável, mas é uma história difícil. É Uhum. uma história cheia de coisas, cheia de personagens. É um crime complexo. E então, né? E faz parte da história dos Estados Unidos, aquilo ali faz parte. É meio que um evento canônico. No livro, aquilo gera o nascimento do FBI, como a gente conhece hoje. Sim, Então, sim, sim. então, é muito difícil você adaptar aquilo. Mas é mais uma coisa que o Scorsese faz muito bem, porque ele pega livros que ele leu, o Irlandês é um livro, outros filmes são Os São livros que Companheiros, o é, Cassino, né? O próprio Última exato, Tentação, né? Vários sim. dele, né? Ele pega livros que ele lê, que ele gosta da história, ele pega aquela história e transforma, ao mesmo tempo que ele não perde a essência da história que ele leu. É, Aham. então, Os Assassinos é muito isso. Eu acho que esse foi o que ele mais mudou de tudo. Porque é assustador a diferença. Não, eu acho interessante pensar nisso, porque eu acho que ele consegue transfigurar o livro para o universo dele, né? Porque Sim, se você parar para pensar, né, o Scorsese fala sobre esses personagens criminosos, né? Esses homens doentes, né? Esse mundo de crimes, né? E ele consegue trazer isso para o universo dele totalmente e ainda dá um foco central para a vítima de tudo sim. isso, né? Assim, que é a grande estrela do filme. Já vou começar a falar do filme, Vitor. Eu estava muito ansioso pro filme, né? Até que eu cheguei na sessão uma hora antes para não perder, E eu já assim. tava lá. E fiquei meu Deus, eu fiquei lá esperando, e aí depois chegou a nossa amiga Isa, né? No próximo episódio, eu fiquei conversando com ela, e quando eu vi, já tinha chegado um monte de gente, e fui o primeiro a chegar, assim, mas nossa, eu tava com muita vontade de ver, assim, não queria perder de jeito nenhum, Uhum. assim, e eu já adianto que é um filme que eu amei, mesmo assim, achei um filme excelente, das melhores coisas que eu vi esse ano,
E eu acho que é um filme excelente, que o final dele, ele dá outros significados e até transcende o filme, assim, de forma primorosa mesmo. Mas já começando pelo filme, assim, e já começando para deixar para você, eu acho que o Scorsese, como eu falei, ele atua muito como esse apaixonado, esse descobridor do cinema. E eu fiquei surpreso em ver que O Assassino da Lua das Flores é um filme muito clássico do Scorsese, assim, né? É um filme muito mais seco do que outros filmes do Scorsese costumam ter, sabe? Assim, ele faz um filme muito direto, muito clássico, de uma maneira muito diferente de outros filmes muito clássicos que ele já tinha feito, tipo, sei lá, A Época da Inocência. A Época da Inocência é de outro gênero, de outros estilos, sabe? Então ele pega essa coisa de falar de uma tragédia americana, né? A questão do americana, né? Nesse épico interiorano, criminal, né? Que muita gente está falando que o filme é um western, não diria que é isso, mas assim, ele pega essa tradição de filmes que são épicos do interior dos Estados Unidos, né? Eu acho que na paisagem, né, naqueles planos abertos que ele faz, assim, muito primorosa, natureza, né? Ele já presta homenagem a várias coisas que eu senti, sabe? Tipo, John Ford, George Stevens, William Wyler, King Victor, sabe? Até a fase rural do Kazan, com só esse tipo assim, Consciências Mortas, do William E. Wellman, sabe? Assim, e vários outros mestres do cinema, sabe? Assim, eu acho que é um filme que tem esse escopo muito gigante e muito clássico de cinema. Só que, assim, o interessante disso é que o Scorsese, dentro disso, ele vai operando e vai deixando as marcas dele, funde elas, como você disse, muito modernos dentro desse registro clássico. Porque, por exemplo, aquela câmera subjetiva que passeia pelos cômodos da casa, ele não abandona os travelings, os movimentos de câmera muito, muito velozes, fazendo pelos detalhes daqueles jogos de azar que o personagem do DiCaprio se envolve. Os ângulos que vão denotando uma violência e opressão dos personagens, principalmente nas cenas com Robert De Niro. Inclusive, eu acho que o Scorsese, cada vez, ele vai para uma coisa muito mais seca, muito mais madura em como ele registra a violência, né? Acho que desde o Irlandês é visível que ele está muito, muito assim, sabe? Assim, que ele limpa os filmes dele e ao invés daquela violência maravilhosa e hiperbélica, assim, que ele tinha nos outros filmes dele, né? Aquela violência vibrante que, com o passar do tempo, vai se tornando uma coisa aterradora, aqui ele vai para um negócio muito mais rápido e seco, sem grande catarse e sem grandes pompas, né? Assim. Então, acho que esse tipo de diferença esse tipo de mescla com o estilo dele e com outras coisas foi o que me pegou muito no filme. Assim, vamos lá. Tá. Eu acho que desde, desde os anos 10, desde 2010 para cá, que eu acho que o primeiro filme dele em 2000, não, minto, perdão, desde 2006, os Infiltrados, os filmes do Scorsese, eles sempre meio que prestam tributo a algum gênero. O Scorsese é cinéfilo, todo mundo sabe que muitos filmes clássicos, grandes, que são falados até hoje, o Scorsese viu na TV quando era criança. Isso, é um dos maiores diretores cinéfilos de todos os tempos, não maior, isso é inquestionável. Assim, né? Ele viu, às vezes ele viu no cinema e tal. Então, o Kratos, ele homenageia, de certa maneira, filmes asiáticos, do meu ponto de vista, já que é uma adaptação do Infernal Affairs, do final dos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Aí, depois disso, começa. Ilha do Medo do meu ponto de vista, é toda uma homenagem ao cinema noir. Aquele cinema daqueles detetives glamourosos de sobretudo e chapéu escuro que ficavam investigando algum crime quando chovia. Cinema assim, B de terror dos anos 60, assim, umas coisas assim, tipo Roger Corman, né? Que ele até trabalhou com Corman, né? Assim, Robert Aldrich. Isso, Robert Aldrich total, né? Essa galera. Aí avançando, né, pelo tempo, a gente chega aqui em Assassino das Cores, foi a vez do Faroeste. Isso. Então é inevitável, como você disse, não pensar em John Ford, não pensar no Weiner, não pensar nesses caras, não pensar no Hawks. Isso, Roxy também. Esse tipo de... essas pessoas, o que é bom, o que é legal. Eu também acho que... Mas eu acho que aqui ele não tá falando tanto do Faroeste, assim. É o que ele referencia, claro. Mas eu acho que ele fala também muito daquele cinema clássico anos 1910. Perfeito. Tipo, Griffith, Porter, essa galera. O Bedemile, né? O começo dele e tal, assim. Exatamente. Aquela primeira fase do Ford, que era cinema mudo, não era falado. Isso. Esse pessoal.
E aí eu acho que ele faz uma parada muito interessante, porque esses caras que eu citei nessa época, eles faziam filmes que já eram ideologicamente questionáveis na época, mas que na época não eram vistos assim, e que foram ser ressignificados agora. É hoje que a gente está falando que, pô, aquele filme do John Ford que, sei lá, que pode ser quase qualquer um, que ele mata um índio, que ele faz um indígena sofrer. Laços de ódio, vai, que é o mais que É, o pessoal cita mais, vai. Laços de de ódio. ódio, perfeito. É o exemplo certo. É, era errado. Ah, Griffith, nascimento de uma nação. Porra. E aí eu acho que ele meio que ele quer responder esse cinema. Eu não sei se ele pensou nisso de maneira consciente. Eu não sei se ele de fato pensa em um assassino da Lua das Flores pensando nisso, mas eu acho que ele escolhe, ao invés de mostrar essa coisa dura do livro, essa coisa jornalística do livro, ele pega a personagem da Molly e ele transforma na pessoa, ele tenta mostrar como ela era, como ele a conheceu. Ou seja, uma mulher rica, uma mulher independente, uma mulher que altiva, respeitada dentro da sociedade, como resposta a esse cinema que eu citei dos anos 1910, o Griffith, dessa galera que faziam filmes questionavelmente, né, Sim, terríveis. sim. Questionavelmente não, ideologicamente terríveis. Sim, 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 Então, sim. eu acho que ele pega muito isso. Eu acho que ele usa isso, ele faz isso na montagem dele. Pega o assassino das flores, ele mostra a morte, lógico, ele mostra as mortes que acontecem. Mas sim, os filmes anteriores dele, ele detalhava aquela morte, ele explorava aquela morte no plano sequência, no traveling, no zoom e tudo mais. Aqui não. Ele mostra a morte, cortou. Ele mostra a morte, cortou. Ele mostra a morte, cortou. O filme quase não tem morte. O que muito me surpreendeu, levando em consideração que é uma história de genocídio. E aí ele usa determinados símbolos desse cinema clássico justamente para mostrar que naquela época a galera já estava errada. Que é os quadradinhos, as legendas, os quadrados que ele usa no filme, o Super 8, porque em determinados momentos ele mostra em película, né, o que aconteceu? Ele vai mostrando a vida daquelas pessoas em película. Eu acho isso muito interessante, principalmente pensando que o estilo dele é muito dessa violência, é muito visual. É só ver o irlandês. O irlandês é 3 horas e meia de tiro. E é maravilhoso. Mas é 3 horas e meia de tiro. E assim, quando das flores é como você disse, é frio, duro. É o filme menos movimentado do Scorsese em muito tempo. Ele tem uma secura muito forte, né? Assim, né? Assim, Ele é muito seco. até que a gente identifica com outros diretores, não escolhe, é sempre vibrante, hiperbólico, né? Assim, todo energético. Eu E achei, aqui tem isso, mas não é o geral do filme. sim, Né? Tem muito disso com outras coisas. sim, eu achei quase naturalista o filme. Bem naturalista. Porque é muito controlado, é muito certinho, muito. E o Scorsese, a gente sabe que ele não é assim. Ele é solto. O ator quer se mexer para tal lugar. Pô, beleza, a câmera acompanha, vamos. Assassino da Lua das Cores não é. Mas porque eu acho que ele tinha essa ideia de ele querer mostrar que aquele cinema lá atrás, que hoje estão ressignificando de maneira perigosa, digamos assim, em relação à ascensão da extrema-direita, o cacete, ele quer mostrar que aquilo é errado, ele quer meio que lembrar as pessoas que não é legal. E eu acho que isso é muito interessante. Principalmente pensando que ele gosta de muitos desses diretores, ele ama o Ford. Quem não ama o Ford, né? Pelo amor de Deus, né? Qualquer pessoa que gosta de cinema não ama o Ford, pelo amor de Deus, né? Ele ama o William Wyler. Sim, são foda. Essa galera. Ele estuda essas pessoas. O Kazan. Pô, o Kazan, ele tentou trabalhar com o Kazan disse não. Então, putz, ele gosta dessas pessoas, mas ele também reconhece que essas pessoas estavam ideologicamente erradas já desde sempre. Sim, sim. E eu acho legal, porque eu acho que isso mostra uma inteligência dele, porque ele faz isso sem ir pro caminho simplista da coisa. Porque eu acho assim, que isso que você falou aí, tudo, foi o que mais me pegou no filme, sabe? Então, eu acho que ele consegue. Eu acho que, assim, em imagem, em montagem, como você falou, ele consegue celebrar
o cinema dessa época, assim, a ideia de cinema dessa época, assim, mas ele mostra, assim, se eu vou fazer um tipo de cinema hoje em dia, que é assim, não tem sentido reforçar preconceitos e problemáticas do passado. Então, não faz sentido, sabe? Assim, eu reforçar isso, eu seguir isso, eu entrar nesses mesmos lugares comuns, assim. Então, acho que, assim, ele mostra uma paixão pela estrutura e o registro e a forma do passado, que segue eterna e sempre será eterna, mas ele inverte isso em como tratar disso hoje em dia, sabe? Se antes o homem branco, nesses filmes, ou ele trazia a salvação, ou tinha todas essas problemáticas que você citou aí, aqui eles trazem o quê? Eles trazem destruição, morte, crueldade, perversidade, burrice, assim, ignorância, né? Assim, né? Isso que você falou da Molly, né? Que é a personagem da Lily Gladstone, é vital, essa longa duração que o filme tem, né? E o Scorsese tem muito disso, né? Da longa duração, do excesso, né? Filmes que falam muito do excesso, né? Para você se ligar ao filme, né? E aí a grande questão é que essa longa duração é justamente para você entender o peso que tem no eixo central do filme, que é o peso que tem nessa união trágica do Ernest, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, e na Molly, né? Porque, na verdade, o filme inteiro é esse romance trágico, que é um romance totalmente doentio, abusivo, que dentro disso você vai ter a denúncia do filme, né? Que faz justiça ao sofrimento e às dores que o povo originário sofreu durante a história nas mãos do homem branco e segue sofrendo. E aí uma coisa que eu acho muito legal do filme é que ele é um filme de denúncia sem cair e nessa coisa terrível que tem hoje em dia do textão, sabe? Ou do filme de denúncia simplório. Ele nunca para e fala, estou denunciando isso. A denúncia dele vem pelo como ele envolve a narrativa, como ele desenvolve personagens e como ele constrói a história em imagem, né? Tanto é que na cena final, aquele plano aberto que ele vai fazer se distanciando já denuncia muito mais coisas do que qualquer texto, qualquer fala. E no final do filme, toda aquela construção assim cênica e narrativa que ele faz para pegar um clichê, que é essa coisa de informar o que aconteceu com os brasileiros reais, do jeito que ele faz isso, que ele transforma isso cenicamente, sabe? Com aquela participação especial que rola no final do filme, assim, né? E com toda aquela construção com toda aquela construção do cenário e da ambientação, assim, e do tempo, tudo isso diz muito mais sobre o peso de estrutura e de crítica e de representação que ele está falando do filme do que mil textões, sabe assim? Então acho que é aquilo, né? Eu acho que o Scorsese é muito inteligente nisso. Ele pega assim e fala: o classicismo do passado segue, e tem coisas boas nele também, sabe? Não vamos demonizar o negócio também. Mas não, a gente não pode ficar parado nele ou só ser celebratório a ele. A gente tem que entender ele como um todo, sabe? O que eu acho que é, assim, para mim, uma coisa que elevou o filme para mim a outro nível, assim, sabe? Sim, eu acho que, além de ele fazer isso, é muito louco como parece que ele prefere se esconder. Porque, assim, a gente pensa, recentemente, a gente pensa no Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street, ele é um filme super estilizado. E até para os padrões do Scorsese, ele é até excessivamente estilizado. Cartunesco, né? O filme é cartunesco. É cartunesco, mas ele faz propositalmente. Sim. Depois de horas também, né? Pô. Na época, o Lobo de Wall Street, as pessoas meio que glorificaram o Jordan Belfort. Sim. Geralzão, assim, não só aqui, mundo. Mas a intenção do Scorsese não era essa, claro que não. Ele mostra determinadas cenas que deixam isso muito claro. O olhar da Margot Robbie, a filha vendo tudo, aquela cena da casa. Não sei que te interromper, tem uma cena fantástica do Wall Street, que é a cena que ele dá um tapa na Margot Robbie, assim, a câmera se distancia, assim, né? E falando de longe ele dando tapa, né? Assim. E é sem trilha sonora, o filme é todo pomposo, com trilha sonora, não tem trilha sonora. Ele corta, ele seca a trilha. Aí tem a famigerada cena da Ferrari, quando ele volta para casa, ele tá chapado da Ferrari e tal, que ele tá ressuscitando o amigo. Ele afasta a câmera, a fininha dele sentada no chão brincando. Então, ele faz essas coisas. E o Assassino das Flores, ele escolheu não fazer. Ele escolheu meio que se esconder. Ele não quis tanto colocar o estilo dele assim, justamente para não correr esse risco de glorificação. Porque como a gente vê muito, por causa da longa duração, a gente vê muito dos vilões,
Eu acho que ele não quis correr esse risco das pessoas gostarem do vilão. Não, Porque pelo contrário. pega um Os caras contrário, são asquerosos, não assim. tem como. Então ele meio que. Eu acho que é por isso que ele opta por não mostrar as mortes de maneira detalhada, de não mostrar todas aquelas coisas que eles fazem de maneira detalhada e focar na Molly. Porque ele quer que foque na Molly. Ele quer que a gente conheça a Molly, que a gente conheça aquela mulher, aquelas pessoas ao redor dela. As pessoas que ela está perdendo, a mãe, as irmãs, eu acho que ele quer isso. E disso, do final, é que não queria falar muito do final agora, mas acho que a cena do final sei lá, eu acho que é talvez uma das melhores cenas que o Scorsese já fez Não, sem dúvida nenhuma. na Incrível. carreira longuíssima dele, porque é assustador o que ele faz ali. É, ele consegue mostrar, ele acaba a história, ele, não, beleza, acabou a história, mas calma, não acabou ainda não, tem mais. Aí mostra completamente esse mais de forma diferente. E, e é assustador o que ele faz ali, porque ali volta no que você disse, volta naquela coisa, pô, tem certas coisas do cinema clássico que dá pra gente ficar, mas tem certas coisas que não dá. Perfeito, 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 perfeito. Aquela coisa da celebração, mas ao mesmo tempo vamos celebrar esse ambiente, né? Assim, essa história, essa história radiográfica da arte, Uhum. assim, né? Isso tudo, vamos reproduzir isso, mas vamos, né, salientar que estamos fazendo isso hoje em dia, né? Sim. Assim, né? Vamos fazer isso dentro do mundo de hoje, sabe? Assim, não vamos rejeitar, mas vamos, mas vamos tirar, mas vamos colocar isso no foco que tem que ser o foco de hoje em dia, sabe? Assim, É, achei isso genial, assim, né? Assim, né? eu acho que é muito aquela coisa do não esquecer, né? Não esquecer, perfeito, é isso Eu acho, mesmo. eu acho que escolheu contar a história dessa Síndrome das Flores, da forma que ele conta. As cenas do julgamento são super reduzidas, porque, pô, você jogou os caras por 3 horas, você não precisa de um julgamento todo. Não faz sentido. Ah, as cenas da prisão, o final, de fato, o que seria o desfecho, é, é completamente ao contrário do que seria um desfecho de que um Scorsese já fez, É. certo? Porque é tão, sei lá, limpo, é tão seco, é tão natural que você fica assustado, você até corre aquele risco de pensar, pô, é só isso? Aí vem a cena final de fato e você pensa, não, não é só isso não. E aí ele volta tudo. É. É muito louco, é absurdo. Eu fico Não, sem palavras até. é uma coisa que é uma soma de elementos, é uma jogada de roteiro Uhum. incrível, né? Assim, uma jogada de roteiro incrível, uma jogada de montagem incrível, uma jogada de encenação incrível para você mostrar todos aqueles elementos de cenário, assim, até chegar no momento chave que vai revelar tudo aquilo, sabe assim, para te ambientar naquela época de volta no que o filme está falando, né? Assim, é você pegar esse elemento que já viu um clichê desses filmes baseados em fatos reais, sabe? Assim, de você explicar o que aconteceu depois, e você subverter isso e usar isso a favor do filme de um jeito maravilhoso, assim, sabe? E você falou da Lily Gladstone, pode falar, Victor, Uhum. assim. Não, o que eu ia falar aqui também é que muitos filmes baseados em fatos reais, você fica vendo lá o filme por 2 horas, aí chegam os créditos, eles mostram, aí em geral o filme vai e mostra alguma foto da pessoa real e tal. E aí eu pessoalmente eu acho isso um saco. Realmente é muito ruim. Eu acho terrível, porque é uma decisão estilisticamente tão pobre que eu acho sem graça. Mesmo quando você quer ver a pessoa, você fica, tá, beleza. Hoje em dia, principalmente, tá, beleza, eu posso dar um Google. E daí? Então, o que ele não faz, né? O que ele escolhe não mostrar, mas ao mesmo tempo mostrar devido àquele final. E, Uhum. e eu ia Tem falar razão. eu ia falar da Lynn Gladstone. Meu, E... não tem. Acho que não tem como falar direito de uma forma de dignidade ao que a Honre, né? Gladstone fez ali. Que honra aquilo É. ali.
Não tem como. Não, ela é incrível, assim, é uma atriz que eu amo já. Eu já amo ela desde o Certas Mulheres, da Carrie Richard, que é um dos filmes da minha vida, assim, que ela tá incrível, assim, uma das minhas atuações favoritas de qualquer coisa que eu já vi. É uma grande atriz, assim, nesse filme que ela faz é inacreditável. É uma atuação de uma expressão dramática, ao mesmo tempo de uma contenção dramática, que numa composição que é incrível, que ela chama o filme para ela, o filme é dela, sabe? Assim, ela rouba, ela possui a cena de tudo e de todos, né? Nem que ela rouba a cena porque ela é protagonista, né? O filme é muito ao redor dela, assim. Até nos momentos finais, quando ela sai um pouco de cena, o filme continua girando ao redor dela, e depois do Scorsese, né? Faz a questão de lembrar que o filme é sobre ela, né? É Assim, sobre né? ela. É sobre ela, o filme é dela. Assim, e ela consegue balancear uma atuação que é toda minimalista com a secura dos gritos de dor que ela tem, sabe? Assim, né? A secura, assim, sabe? Assim, é uma força da natureza, né? Sabe? Ela possui tudo com os olhares, com os gestos, sabe? É uma atriz que o De Niro tá maravilhoso, o filme, sabe? Acho que os dois, o David, nosso amigo, assim, falou que os dois lembram o Logan Roy e o Kendall Roy, sabe? Assim, essas duas expressões um pouco, sabe? Assim, porque eles com duas representações da maldade do homem branco em forma humana, né? O DiCaprio, essa coisa do verme, o cara que é um verme mesmo, um cara bronco, um cara asqueroso mesmo, assim, burro, assim, sabe, assim, burro, medíocre, violento, e o De Niro, ele é uma coisa meio diabo, sabe, ele é meio o John Huston no Chinatown, sabe, aquele velho afável que não passa de um predador dos piores, sabe, assim, ele é uma mentira esculpida, sabe, assim, os dois estão maravilhosos, é muito bom ver o De Niro fazendo o sotaque sulista de novo. Ele nós que não fazia desde o Cabo do Medo, né? Assim, com os Scorsese novamente, né? E o DiCaprio, cara, ele faz esses papéis de cara limitado muito bem, né? Vídeo o próprio Lobo de Wall Street, ou o próprio Django, ou Era Uma Vez em Hollywood, sabe? Ele tem um tino muito bom para fazer esses papéis de homens perdidos dentro da própria mentalidade deles mesmo, sabe? Eu acho que o filme consegue somar isso com um humor que é muito sombrio também, né? Assim, até também bem áspero, assim, sabe? Com esses tipos interiorando, até mesmo um pouco Irmãos Coen, sabe? Assim, tipo, onde os fracos não tem vez, sabe? Desse humor de tipos, assim, que o filme vai colocando, assim, sabe? Assim, mas sem nunca tirar essa densidade dramática que cada vez ele vai se maturando, né? Que eu acho que a Lily é o grande centro disso, assim, sabe? Assim, de como ela conversa com esses parceiros de cena dela, assim, e tomando a cena para ela, assim, totalmente. Eu acho que a Lily Gladstone nesse filme é um imã. Não só para os parceiros de cena, não só para os envolvidos na cena, mas para o público também. Totalmente. Parece que quando a gente está vendo o filme e tudo mais, se a Lily Gladstone está na cena, não importa onde ela está no quadro, a gente meio que direciona o olhar para ela. Porque a gente quer ver como ela vai reagir ou agir perante aqueles dois caras ao que eles estão fazendo, porque ela não é boba, ela está desconfiada. Em dado momento, até a gente percebe que talvez ela até tenha descoberto, mas ela não quer acreditar que é aquilo. E a gente fica meio que olhando, assim, ela atrai o olhar, ela puxa o olhar para ela, da mesma forma que ela puxa o olhar do Hale e do Ernest para ela devido ao dinheiro que ela tem e que ela herdou, ela puxa o nosso olhar, o olhar do espectador, para a gente ver como ela vai reagir àquilo. E eu acho que só uma grande atriz é capaz de fazer isso. Da mesma maneira que em Certas Mulheres, você citou da Penny Harshard, o filme é basicamente ela sozinha e, e é um filme bem lento. Ela quase não fala no filme. Quase não fala no filme. Ela quase não fala no filme, tem pouquíssimos diálogos, mas ainda assim você fica preso Não, é naquilo. incrível. Você fica Meu preso Deus, nela, esse filme. você fica preso nela por causa dela. Ela tem Uhum. essa força, ela tem esse talento. É uma pena que ela não tenha feito mais filmes. Para quem não acompanha e tal, antes dela ser chamada para assassino da Rua das Flores, ela tinha se matriculado em um curso que eu acho que era de análise de dados. Olha só, E eu acho que eu acho que isso tá na Variety. Ou tá na Variety ou tá no Hollywood Reporter, agora eu não me lembro onde tá, mas tá em algum lugar. E ela tinha se matriculado em um curso de análise de dados, e aí chegou o convite para ela fazer o Assassino da Rua das Flores, e ela topou. E ela tava meio que para desistir da carreira de atriz.
E é uma pena que tenha chegado a esse ponto, porque ela é, talvez, das crises jovens hoje em dia, uma das mais esquecidas e uma das melhores que a gente tem. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida Por- nenhuma. Porque ela E- não fica ofuscada, ela tá atuando com o De Niro e com o DiCaprio. Prova- gigante, né? o De Niro provavelmente um dos maiores atores já existentes no cinema, Não, sem dúvida e ela nenhuma. não fica ofuscada em nenhum momento. É assustador. Não, é perfeito. Não, e acho que tomara que esse filme agora, né, dê mais oportunidades para ela, né, de mais papéis para ela, né, assim, que ela consiga vencer essa questão das poucas ofertas de papéis para atriz do povo originário, de tudo isso, né. Consiga que é uma atriz genial, assim, né. E com certeza agora que o filme com certeza vai para temporada de premiação, vai para Oscar, as coisas, ela com certeza vai ser indicada. Tomara que o filme, tomara que ela consiga ter um futuro brilhante, assim, porque, pra mim, uma das melhores personagens da filmografia do Scorsese mesmo, assim, sabe? Sim. De personagem, assim, tá lá no panteão de melhores dele, assim, Ah, sabe? fácil. Fantástico. É Fácil. fantástico mesmo. É fantástico o que ela faz, assim. E já que, falando desse negócio de Scorsese, assim, eu fiquei muito pensado com isso, como ele consegue trazer essas obsessões mafiosas e marginais pro cenário rural mesmo, sabe? Assim, então, cara, tem tudo. Tem uma organização criminosa que é o foco do filme, as ações violentas dela, as relações dela, que são tipo relações profissionais e familiares, que são relatadas dentro de uma narração em off, né? Que eu amo esse negócio de narração em off, e é um dos diretores que melhor sabe usar esse negócio de narração em off, que muitas vezes é um Sim. negócio bem usado, sabe? Então Aham. você tem a lei ao redor dele perseguindo ele. Aí você tem essa análise do lado mais sombrio do ser humano, na masculinidade, o lado mais sombrio da masculinidade, né? E até um protagonista, que tal qual o Harry Hill, lá do Rei Otto, dos Bons Companheiros, é criação daquilo tudo e acaba sendo colocado num impasse, É, assim, né? Assim como o DiCaprio, de algum jeito, faz uma variação, uma nova versão desse homem no Lobo de Wall Street, aqui numa outra tomada desse tipo de protagonista scorsesiano, né? Assim, sim. digamos assim. Eu acho que une determinadas coisas que fazem parte do que o Scorsese é como diretor, mas o filme ele não é sobre essas coisas. É isso, sim. Ele É, consegue colocar essas coisas no filme, né? Assim, exatamente. E tomar. isso é muito de alguém que é bom que faz, porque mesmo Uhum. que você não está fazendo aquilo para colocar essas coisas, ainda assim, a identidade dele é tão forte que ele coloca, mesmo que de maneira inconsciente. Com certeza. Acho que esse personagem do Ray Liotta que você citou, de fato, ele lembra muito. Eu não tinha feito essa analogia. Ele lembra muito mesmo tanto o Hale quanto o DiCaprio nesse filme. Até O, porque o Rei Otto do filme também é meio imbecil, né? Dos é, companheiros, né? Ele é o cara manipulável facilmente e tal, assim. ele é meio burrão. O inteligente, de novo, é o De Niro. Isso, É isso, o, isso, isso. o O Joe Pesci, Pesci é a besta, é, é o animal, né? Tal, assim. Pesci, putz, nem conta A nesse gente do caos. sim, é o caos. Então lembra muito disso. Acho que e se a Aline Gladstone, né, não se deixou ofuscar por esses dois, acho também importante ressaltar como o DiCaprio, que por melhor ator que seja, e é brilhante, não é melhor ator que o De Niro. Não, jamais. Meu Deus. Meu, Poucos são, na verdade, né? isso, Poucos são. opção. Ele também não se deixa ofuscar perante a presença do De Niro, que sempre domina, Sim. né? Quando tá naqueles dois. O, o De Niro, nesse filme, eu acho que é uma das melhores atuações dele, pelo menos, assim, eu pensando agora de cabeça, pelo menos é uma das que eu mais gosto. Porque ele tem esse humor seco, essa coisa sarcástica, ao mesmo tempo que ele é o demônio, ele é o cão. E Satanás. extremamente articulado, né? Extremamente falso. O De Niro exerce o ofício como poucos. É foda, cara. E é uma coisa legal que ele faz. O Scorsese tem isso, às vezes, tipo, o personagem do Jack Nixon nos Infiltrados, né? Assim, né? Que quando ele aparece, ele é tipo. Ele poderia ser visto como aquele gangster carismático que tem no geral na obra do Scorsese. Só quando a gente vai. Por exemplo, o personagem do Nando Reeves no Gangue de Nova York, que é o vilão do filme, mas é um vilão carismático, é um vilão que a gente Sim, gosta. Então, assim, por mais que seja um personagem asqueroso, detestável, tal, é aquele vilão humano, né? Assim. E aí o Jack Nixon, quando ele aparece nos Infiltrados, ele pode ser isso, mas aí logo o Scorsese já te mostra que aquele cara, na verdade, não é isso, ele é o vilão
um demônio mesmo, sabe? Assim, é um cara do mal, assim, né? É uma vilania muito mais seca do que a vilania costumeira, assim, desse tipo de vilão, né? Assim, tanto é que logo uma das primeiras cenas do teatro ele já mostra o cara racista e tudo isso, e aqui com o passar do tempo você vai entender também o racismo do De Niro, de tudo isso, sabe? Assim, de todas aquelas relações que se perpetuam, tudo isso, sabe? Então acho que é um filme muito bem definido, e como o Scorsese trata e junta obsessões específicas desse filme que ele tem e obsessões da carreira dele como um todo, né? Muito bem associado, porque é um dos filmes do Scorsese que ele está participando do roteiro também, né? Que ele está acreditado do roteiro. Logicamente que diretores, né, sempre participam do roteiro, né? Em algum nível, como Scorsese, mas é um dos filmes que ele é acreditado mesmo, assim, junto com, sei lá, Os Bons Companheiros, O Cassino na Época da Inocência, Caminhos Perigosos, O Silêncio, acho que ele é acreditado no roteiro também, né, e outros, assim, né, e ele escreveu junto com o Eric Roth, né, que é um roteirista veterano aí da indústria, né, roteirista muito bom, roteirista do The Insider, do Ali, que escreveu com o Michael Mann, do Munique, do Spielberg, né, um cara muito variado, né, fez a Star is Born, fez até Dune e Forrest Gump ele fez, né, próprio toda a obra da indústria, né, assim, né. Então acho que o Scorsese ele tá muito, você vê que ele tá muito amadurecido nesse filme mesmo. Acho que essa fase do Scorsese que ele tá é uma fase muito amadurecida e meio sem figuras, assim, sabe, que ele tá muito focado, assim, sabe? Eu acho que, assim, para quem lê as entrevistas do Scorsese, para quem lê em inglês, no caso, você percebe que ele tá clichê. Ele parece clichê Ele fala de morte toda hora, né, assim, né? ele parece meio melancólico, vamos Uhum. assim. E eu acho que esses últimos filmes, eu acho que Silêncio, O Irlandês e esse agora, ele, ele passa essa melancolia que ele está sentindo muito bem para as histórias dele. E, e talvez esse seja esse filme agora, O Assassino das Mulheres seja o mais significativo nesse ponto. E sobre o Eric Roth, então, eu não li o roteiro do Assassino das Flores, Sim, sim. eu não vou opinar sobre isso, mas eu não sei, não vou opinar porque eu sou burro nesse ponto. Mas eu não, eu acho que a impressão que eu tenho vendo o filme é que o roteiro que ele escreveu é muito fácil de ser montado, Sim, 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 muito sim, fácil sim. de você cortar, é muito fácil de você dividir, de você deixar certinho, de você organizar. É muito fácil. Perfeito, Vitor. E aí, quando a gente vê isso na tela, porque a gente vê a execução, a não ser que a pessoa tenha lido o roteiro, mas a gente vê a execução e a gente vai de feeling. E aí, o feeling que você teve para falar isso do roteiro agora e tudo mais, é feeling. E Sim. então eu tenho a impressão que o roteiro que ele escreveu é muito fácil de ser montado. E assim como o The Insider, porque o The Insider do Michael Mann também é um filme muito longo, é um filme que o Michael Mann é um diretor de ação, mas é um filme Sim. que não tem aquela ação que a gente está acostumado a ver o Michael Mann fazer. Tem a ação da fala, né? Tem a É, ação do peso é das super, empresas, é né? super agitado o filme, é super movimentado. Radicalidade. Porque, eu também sinto isso do The Insider, porque eu acho que é um roteiro muito fácil de ser montado. É muito É. fácil você organizar aquilo visualmente falando. E quando você tem esse feeling sem ler o roteiro, a única coisa que eu posso dizer é que o cara é bom. Sim, sim, O sim, cara é bom. sim. É um papo toda obra muito bom, assim, né? De acompanhar esses cineastas, assim, né? Com certeza, né? Assim, né? E vendo ele, um cara que já tá pensando projetos bem clássicos, né? O que eu acho que tem a ver muito com o que eles andam foi muito, assim, né? Dessa coisa, dessa celebração, mas colocação específica e atualizada do que é fazer um cinema clássico Sim, hoje em dia, né? sim. Eu acho que é o grande ponto que o Scorsese persegue nesse filme com É uma maestria. atualização, né? Né? Perfeito, Vitor. Perfeito. Você tem mais alguma coisa para falar sobre Kings of Fire Moon, assim? Não, não. Perfeito, perfeito. Vitor, eu vou começar aqui dando a nota pro filme, assim, né? Depois você dá. Eu vou dar 5 estrelas pro filme. Acho um filme excelente, dos melhores filmes do ano. Já estava estudando um filme excelente, mas o final realmente transcende essa coisa que o Scorsese tem realmente de falar de uma herança cultural, assim, só em gestos de encenação de câmera e numa jogada narrativa
que é brilhante mesmo, assim, sabe? Eu acho uma coisa incrível, assim, né? E do quão rico ele consegue ser. Pra mim é um filme que é um exemplo de um filme de denúncia e de um filme para analisar essa complexidade do cinema clássico e dessa inversão para fazer essa denúncia, sabe? Assim, de você... Porque se você é um cara muito inteligente, ele compreende, sabe? Assim, que você pode amar um filme e amar artistas que são ideologicamente opostos a você. Mas ele entende que ele, como pessoa que não acredita nisso, não há motivo para ele reforçar isso, sabe? Então ele vai celebrar isso do jeito dele, porque ele é o Martin Scorsese. E ele tem as crenças dele, por mais que ele ame aquilo, sabe? Assim, tudo bem, porque essa ambiguidade existe, é maravilhosa. E eu acho que o filme abraça isso e faz uma colocação disso e dessa denúncia que ele faz. Eu acho que esse sim é um filme para você falar. O filme tem um discurso importante, o filme tem um tema importante. Porque o tema, o discurso, está articulado junto com o filme, como cinema, como arte. O que reforça o que ele está falando, a denúncia que ele está falando, sabe assim? Porque, sei lá, se fizesse um filme com o Zé Mané qualquer aí, ele seria um filme quadrado, sabe assim? Seria um filme quadrado, seria um filme sem nada, seria um filme que só se valeria desse tema, dessa história trágica que aconteceu com as pessoas. Com o Scorsese, essa história trágica é reforçada e o peso dessa tragédia, o peso desses assassinatos, desses genocídios contínuos à população indígena é salientado, assim, sabe? Fica com a gente. Então não tem como não dar 5 para um filme desse. Filmaço, incrível, sensacional. Só nota, Vitor. Bom, não tem como. É 5 também, é inacreditável. Eu acho que tudo muda naquele final. Acho que aquele final é muito louco que quando eu assistindo o final, aquele primeiro impacto, eu pensei em Orson Welles. Legal. Eu pensei que em 1938 o Orson Welles apresenta a Guerra dos Mundos no rádio. É isso. Aí, na época, as audionovelas, né, quando o audiovisual ainda não era audiovisual, né, era muito mais áudio, as pessoas ainda ouviam muito rádio e tal, tinham efeitos sonoros e tudo mais, e para criar aquela ambientação. E o Orson Welles ele apresenta a Guerra dos Mundos, e as pessoas acreditam que de fato o mundo está sendo invadido por alienígenas. E acho que quando ele faz isso, quando o Scorsese mostra essa coisa mais do áudio, mais aquela época, que se estamos falando de 38, é nessa época que as pessoas deveriam ter tido ciência do que aconteceu no assassino da Rua das Flores. Foi naquela época que começa a era da informação, que começa a disseminação, já é um período de guerra e tudo mais, então é ali. Então, quando o Scorsese ele pega isso e ele usa no final da maneira que ele usa, é algo além disso que você falou, que ele inclui a denúncia no filme, ele também homenageia algo que é muito dele, porque ele era uma pessoa que ouvia radionovelas quando ele era moleque. Então, é muito bonito. É muito triste, mas é muito bonito. É lindo. É lindo. É lindo. Música no fundo, aí depois corta daquele zoom já naquele plano aberto. É lindo. É transcendental. Eu acho que só de falar eu fico arrepiado. Não, Porque com certeza. é absurdo. Não tem como não dar 5. Quem não dá 5 pra esse filme é maluco. Né? Não tem como, cara. Não tem como. É incrível. E aí, Vitor, eu decidi, na verdade, né, assim, né, o Vitor, por razões justíssimas, logicamente, né, ele não faz listas, mas como ele está aparecendo no meu canal aqui, né, ele se submeteu a isso por amizade e Perfeito. por diversão. E a gente vai fazer um top 5 do Scorsese, cada um de nós, lembrando que, pô, é um diretor que a gente ama muito, tal como qualquer diretor que a gente ama muito, um top 5, que é uma coisa muito reduzida, muito drástica, ele vale por esse dia só, né? Amanhã, se a gente for pensar, já vai ser diferente, por aí vai, porque é um diretor que a gente ama muito, não é uma coisa, né, definitiva, é só uma coisa para mostrar os filmes que a gente ama, assim, né, e como cada um filme envolve a gente, dá uma colagem deles, assim, né, que é só com uma diversão. Assim, começando por você, Vitor, diga aí o nosso top 5 Martin Scorsese. Tá, vamos lá. O quinto lugar é o... Nossa, foi muito difícil fazer isso. Meu Deus. O quinto... foi sofrido. O quinto lugar é o Viagem com Martin Scorsese pelo cinema americano. Ah, massa. É o documentário dele que ele fala sobre o cinema americano. Ele tenta, né,
falar sobre o cinema americano e como ele começou nos Estados Unidos, como o cinema foi, como se desenvolveu lá. Ele fala sobre diretores e como eles faziam filmes numa época que nos Estados Unidos sofria com os códigos de censura, com macatismo e tal. Mas, na real, ele usa isso como ponto de partida para falar como ele virou cinéfilo. Como ele ia no cinema com os pais, na época, pagando centavos. Como ele assistia Sindicato de Ladrões toda semana na TV, porque passava toda semana na TV, e ele adorava, ele ama Kazan. Esse tipo de coisa me pega muito. Esse filme é longo, eu já aviso. Se alguém algum parte do público do Diego, se quiser ver, é bem tranquilo de achar, mas é bem longo. É um filme que tem aí suas 4 horas, é um documentário. Então, calma. Mas é muito, mas é muito bom. É importante ressaltar. O quarto lugar é Os Bons Companheiros. Foi muito difícil fazer esse quarto lugar em específico, porque eu tava com muito filme na cabeça. Eu pensei em Taxi Driver, pensei em Infiltrados. Os Bons Companheiros, para quem quer começar a ver Scorsese, Os Bons Companheiros é o primeiro passo ideal. É o filme de entrada, assim, É, é, sensacional. é um filme de entrada para cinefilia, é um filme de entrada para Scorsese, que é o ideal, no meu ponto de vista. Não, sensacional. O terceiro lugar, para mim, é a melhor biografia, pelo menos por enquanto, que é O Aviador. Olha só. O Aviador, eu acho o Aviador brilhante. Eu acho que ele pega um recorte muito específico da vida do Howard Hughes, um recorte mais cinematográfico, digamos assim, e pega os dois relacionamentos dele mais sérios, que é o da Katharine Hepburn e o da Ava Gardner. Ele pega aquela parte da guerra e ele faz um filme que não é só uma biografia. Ele não quer mostrar o que aquela pessoa fez ou nada disso. Ele quer mostrar como uma época afetava toda uma sociedade. A gente vê a evolução do cinema, a gente vê a evolução da tecnologia, a gente vê muita coisa que só ele conseguiria colocar numa biografia sobre um cara como Howard Hughes. E, ao meu ponto de vista, é um filme muito sobre ansiedade. Totalmente. Ele escolhe destacar o Howard Hughes não como o magnata, o Alguém gênio. que sofre de ansiedade. Né? Não, ele escolhe destacar ele como uma pessoa que tem vários problemas, entre eles a ansiedade, e que vive a vida dele na época dos anos 20, 30, principalmente, sendo rico e namorando grandes atrizes. E eu gosto muito da fotografia desse filme. Eu acho muito bonito. Eu acho que ele consegue dividir muito bem os períodos da história do cinema que ele retrata visualmente. Eu acho bem bonito. O segundo lugar é o Irlandês. O Irlandês, eu acho que é de Poderoso Chefão, né? Então eu amo muito Poderoso Chefão. Mas eu acho que o Irlandês é meio que o filme sobre máfia, de fato. É real. E também um filme sobre tempo. Aquele final deixa a porta aberta. Fechar a porta é muito final, é muito definitivo. É lindo. É o Scorsese falando que ele nunca mais vai fazer um filme de máfia porque essa fase já passou. E que aquele é o último. E eu acho muito bonito. Por mais que eu acho que a Anna Paquin, o filme, ainda poderia ter sido mais usada. Mais aproveitada. Mas é uma decisão estilística que eu acho questionável. Mas isso não é papo para agora. E o primeiro filme, para mim, é A Última Tentação de Cristo. Sim. A Última Tentação de Cristo, acho que... Eu tenho um livro que é sobre entrevistas, que é várias entrevistas do Scorsese até... eu acho que até o Lobo de Wall Street. E ele fala do Última Tentação de Cristo, que foi um filme muito sofrido para ele fazer. Foi um filme que demandou muito dele. Ele estava querendo fazer desde a época do Depois de Horas, ele foi cancelado, né? Toda essa história. Aí porque ele foi fazer o Depois de Horas. Ele estava tentando fazer um tempão e eu acho que é um filme muito, muito sobre ele, assim. Na Última Tentação de Cristo a gente não vê uma adaptação do Evangelho, da Bíblia. A gente vê uma adaptação de um livro de um cara grego que ele escolheu contar a história de Jesus como um homem cheio de dúvidas,
Um homem de tipo, pô, eu sou isso mesmo? Meu pai de fato é Deus? Um cara que se questiona o tempo inteiro. E o Scorsese, para ele foi seminarista. Para ele deixar de ser seminarista, né, quando ele saiu do seminário para não virar padre, eu imagino, dedução minha, que ele deva ter tido muitos questionamentos pessoais e deva ter sido uma época muito dura para ele, porque ele é um cara muito religioso, até hoje. Ele não abandonou isso, ele só não virou padre. E na Última Tentação de Cristo, eu acho que ele coloca esses questionamentos dele no filme. E os últimos 40 minutos da Última Tentação de Cristo, para mim, é isso. É ele colocando os questionamentos dele, Scorsese, combinando com os questionamentos daquele personagem interpretado pelo William Dafoe. E eu acho ousadíssimo. Até hoje eu acho que é um filme que tem muito de se beber, né? Tem muito de aprender. Né? A Última Tentação de Cristo é fantástico. Eu revejo todo ano. E é isso aí. Perfeito, Vitor. Perfeito. Ficou excelente. Desculpa o sufoco aí que você passou, mas é isso, cara. Assim, nossa, que isso. pelo menos serviu para você distribuir seu amor por esses filmes. Assim, Nossa, né? Assim. mas assim, fazer isso foi sufocante. Sempre To- fica um diretor querido nosso, é sempre assim. Toda vez que eu pensava nesses 5 filmes, aí eu trocava, eu pensava em outros 5 Sempre filmes. assim. É sempre assim. Nossa, terrível. Mas Querido sempre assim. deu tudo Assim, certo. assim. Olha, Vitor, assim, se você não quiser me matar, eu vou fazer 2 menções honrosas só, assim, mas essas são menções honrosas. Eu ia fazer também, eu cancelei, eu cortei. Eu ia fazer também. Perfeito. Que é o Depois de Horas, o Rei da Comédia, que dependendo do dia pode estar no top 5, assim. Valendo o dia, assim, são 2 filmes que eu acho espetaculares nos anos 80. O Rei da Comédia, eu acho que é a melhor atuação do De Niro, e é uma das melhores atuações de todos os tempos, assim, sabe? Eu acho fantástico. Também é um filme que o De Niro possui o filme mesmo, assim, sabe? Eu acho que a criação que ele tem do Rupert é uma coisa incrível mesmo, assim. Você não consegue olhar pra tela, assim, sabe? A complexidade que ele consegue ver naquele personagem é uma coisa inacreditável mesmo. Do quando ele consegue falar de tantas coisas, sabe? É um dos filmes mais radicais na instigação do Scorsese. Assim, né? Tem o Jerry Lewis também fantástico no filme, essa celebração de quem é o Jerry Lewis, sabe? Da figura do Jerry Lewis, ele tá incrível no filme, né? Eu, como bom fã de Jerry Lewis, amo totalmente. Então, é um filme também sobre essa coisa do riso, sabe? Do riso que pode ser uma coisa sofrida, é uma coisa amarga, é uma coisa trágica, e é uma tragicomédia também, sabe? Aquele personagem acaba sendo engraçado pelo patético também. Acho riquíssimo o filme, sabe? Eu amo demais, né? E Depois de Horas, que é uma viagem pela noite, sabe? Um filme que te mergulha dentro daquele universo específico que ele consegue criar, assim, né? Um dos mais radicais esteticamente do Scorsese também, assim, um filme divino, assim, sou apaixonado, assim, né? O Scorsese independente, né? Digamos assim, né? O Scorsese voltando para suas raízes independentes, lá do Mean Streets, né? E outros filmes, assim, sabe? E sensacional, assim, amo esse filme, assim, né? Trabalho de montagem genial da Thelma. O Griffin Dunn em Depois de Horas é sagrado. Sagrado. É absurdo. É E, muito. e o Scorsese sabe terminar filmes de jeitos incríveis, né? O final de Depois de Horas é um dos que eu mais gosto, assim, sabe? Sim. É incrível mesmo, assim, sabe? O meu quinto lugar é para um filme aí que eu posso estar na emoção do momento, mas vou salientar isso, que é o Killers of the Flower Moon, assim, sabe? Um filme que me pegou demais, assim, sabe? Assim, acho que se pode ser emoção do momento botar em quinto lugar, não é emoção do momento eu falar que a última sequência dele é, para mim, uma das melhores coisas que você já filmou mesmo, assim, sabe? Assim, de 5 coisas assim que ele já filmou, tá entre as melhores assim, que eu colocaria. Acho impecável, assim, um filmaço, por todas as coisas que a gente já falou. Em quarto lugar, um filme importantíssimo para minha trajetória, que é Os Bons Companheiros, assim, né? Que eu acho que essa coisa é um filme, talvez um filme meio resumo do Martin Scorsese, assim, é Os Bons Companheiros, sabe? É um filme que você não quer que acabe o filme, você quer que ficar com aqueles personagens para sempre, assim, eternamente. Em terceiro lugar, o Scorsese mais melancólico, essa reflexão sobre o tempo, que é o Irlandês, assim, né? Que é um filme que o tanto que ele te emerge naquele universo, que ele te quebrando junto com quem personagem central, eu acho impecável também, assim, sabe? Assim, também atuações divinas do De Niro, do Pacino, do Joe Pesci, um monstro, assim, de minimalismo, assim, de subversão da imagem dele, assim, incrível a atuação que ele tem nesse filme. Em segundo lugar, eu fiquei. Esses 4 podem trocar de lugar. O segundo, o terceiro e o quarto podem trocar de lugar a qualquer momento. Assim. O primeiro não, mas esses outros podem trocar tranquilamente.
que é o Taxi Driver, assim, né? Taxi Driver é um filme também muito importante para mim. É um filme que eu sou fascinado, acho, pelo estudo de personagem que o Scorsese e o Schrader constrói do Travis Bickle, assim. Acho um personagem muito complexo, até o que você falou do Wall Street, isso rolou com o Scorsese na época, né? Que ficava chocado que ele ia para os cinemas e viu o pessoal aplaudindo o Travis Bickle, tal, não sei o quê, tal. E ele fica, cara, eu quis criar um monstro, né? Eu quis criar um cara detestável, né? Assim, né? E eu acho que o tanto que o Scorsese consegue entender a alma daquele homem que é perturbado, mas é um solitário também, né? E dessa inadequação social, né? E desse ódio que ele tem de tudo, de todos, dessa viagem que ele tem ao inferno, né? Com uma soma de coisas, né? Essas feridas, esse perigo que aquele homem representa, as coisas sombrias que ele tem, né? Aquela trilha sonora fantástica do Brand Herman, que conseguiu trabalhar com o Brand Herman, sabe? A direção de fotografia do Michael Sherman, sabe? Cada escolha musical, visual, narrativa, sabe? A cena do Travis vendo televisão, acho uma cena impecável, sabe? Robert De Niro tá no auge dele, a Judy Foster, fantástica também. Então, para mim, é um filme, um monumento de cinema mesmo, assim, né? Em meu lugar, para mim, um dos melhores filmes de todos os tempos mesmo, assim, sabe? Eu fiz um sábado de trilogia sobre ele, então nem vou me ater muito a ele, que é a Época da Inocência. Para mim, o filme mais sofisticado do Scorsese, para mim, o auge dele, assim, para mim, o auge talvez de todos os envolvidos que estão no filme, sabe? Para mim, um filme impecável mesmo, um dos melhores filmes de todos os tempos. Uma viagem dentro de um filme arqueológico mesmo, sabe? Um filme que o Scorsese reconstrói o mundo. Você pode ver, você fala, nossa, isso tem nada a ver com o universo dele, mas ele consegue sutilmente transformar tudo aquilo nas próprias obsessões dele mesmo, assim, sabe? Nas buscas dele mesmo, sabe? E é um filme devastador, romântico, lindo, assim, outra celebração do cinema clássico também, então, para mim, eu amo demais, assim, fantástico. Perfeito. Muito bom que os nossos, apesar dos nossos dois top 5 tem o irlandês e tem os nossos companheiros, eles foram bem diferentes, né? Eles foram completamente diferentes. Nem minhas menções honrosas seriam iguais às suas. Minhas menções honrosas qual seria a sua? Só por curiosidade. Seria um Taxi Driver, por ser o primeiro filme dele que eu assisti, e seria Os Infiltrados. Entendi. Os Infiltrados, cara, eu acho Os Infiltrados muito esquecido dentro da filmografia dele. Mesmo. Eu Tem acho que aquela é coisa, né, do filme que ganhou o Oscar, né? Às vezes o pessoal não olha tanto para isso, né? Assim. Cara, eu acho muito esquecido dentro da filmografia dele. Eu acho que ele homenageia. Primeiro, ele adapta um filme que eu gosto muito de Hong Kong, que chama Infernal Affairs. O Infernal Affairs não é só um filme, são três. É uma trilogia, né? É uma trilogia remasterizada recentemente, então super fácil de achar. Não sei se está disponível algum streaming, confesso, mas é Vou muito atrás, o fácil. pessoal vai atrás, fica tranquilo. Vai atrás, é uma das melhores atuações da carreira do Tony Young, brilhante, e ele adapta esse filme, e é um filme que eu acho real, muito subestimado, cara, eu acho muito esquecido. Acho que é um filme que ele consegue pegar elementos muito específicos do gênero e, e trazer para uma ótica dele. E em homenagem a Scarface do Howard Hawks, com os X nas janelas, eu acho uma homenagem sutil e fantástica. E seria isso. Fantástico. Acho que esses diretores que têm filmes muito chamativos, né, que tem muitos fãs, eles sempre vão ter essas pérolas na carreira dele que são esquecidas e que sempre vai ter um admirador que vai olhar para elas e falar, pô, olhem mais para essa pérola da carreira desse que é tão grande quanto esses outros Uhum. filmaços, assim, né? Eu acho que a nossa lista é tão diferente, mostra bem como o Scorsese é um diretor que consegue agradar e tem filmes para os mais variados tipos de público, sabe assim, né? Que vão pegar as pessoas, os diferentes filmes, e vão pegar as pessoas de diferentes maneiras, e os mesmos filmes vão pegar as pessoas de diferentes maneiras também, né? Então, acho que ele como você falou, ele é um cineasta diverso nesse sentido, Sim, sabe? democrático, acessível, e é muito isso. Perfeito. É muito isso. Vitor, gente novo, onde a gente pode achar você, o seu trabalho, etc e tal. Assim. Eu sou texto também sobre, né, o assassino da Lua das Flores. Vamos lá. Pode achar no Assim Foi o Vitor. É só bater no Google o nome do site. Meu Vitor é com C. Mas é bem fácil de achar, é tranquilo. Assassino da Lua das Flores já está lá. Uma das críticas que talvez eu mais tenha gostado nos últimos tempos. Que beleza. Que beleza isso. Muito carinho por esse texto mesmo. O filme me pegou bem. E tá lá, eu tenho uns comentários sobre uns filmes que eu vi no Festival de Chicago recentemente. Boa. E já tem coisa do The Killer, do David Fincher, o filmaço.
Fodão, fodão, fodão. Outro filmaço, fodão. Massa. Vai estar lá. E muito obrigado pelo convite. Imagina, cara. Foi Não é, excelente. não é, eu não sou um cara que produz muito assim, né? Então, então eu não tenho muitas oportunidades de falar de Scorsese. E falar de Scorsese é sempre muito bom. É sagrado. E sensacional ter esse registro seu falando do seu mestre aí, Martin Scorsese, assim, né? Meu velhinho. Seu velhinho, seu velhinho. Pô, Vitor, assim, agradeço demais, foi excelente, cara, você deu um show, uma aula, assim, né? Eu não pensaria, eu conheço vários scorsesianos queridos que eu amo, assim, mas tinha que ser, vocês tinham que estar aqui, assim, falando do Scorsese, assim, cara, foi uma honra, de verdade, assim, né? Você é um dos que não podia faltar. A E, honra é cara, muito obrigado, de verdade, assim, né? Você é de casa, tal, vai voltar sempre aqui, tal, a gente sabe de tudo isso. Sigam o Vitor em todos os canais dele, assim, que ele tem, espaço que ele tem. E é isso, gente, assim, e, né, se você não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo no like, ativar a sua notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Lembrando que vai ter crítica aqui do filme do David Fincher, assim, e também eu vou estar cobrindo a mostra e tal, assim, então vai ter conteúdos aqui pro canal. Então aproveita, a gente vai ter muita coisa. É isso. Falou, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!